Bem-vindos ao Vice Challenge da Capital, muito bem-vindos. Tem bastante gente aí online acompanhando, tem algumas pessoas presencialmente aqui já prestigiando o Vice Challenge. É o primeiro ano que a gente consegue trazer ele aqui para o Sul, assim como para Belo Horizonte também. Os últimos anos cresceu muito em São Paulo, né, o nosso evento aí, procurando atrair talentos também para essa indústria do Venture Capital e fomentar o ecossistema brasileiro de inovação. Então, prazer recebê-los aqui. Quem está nos acompanhando online também e nos prestigiando, a gente agradece o envolvimento de vocês, a participação e o engajamento de vocês. A gente entende que o futuro da indústria do Venture Capital no Brasil está nas mãos de vocês, aí, dos jovens que se interessam pelo tema. Nós devemos ter nos próximos anos, esperamos, a continuidade dessas setoriais aí em regiões, né, descentralizadas de São Paulo. A gente cresceu bastante lá nos últimos 2 anos, chegamos a alguns milhares de pessoas participando. Então, primeiro ano que a gente faz aqui em Porto Alegre e também em Belo Horizonte, né, para depois ter a final em São Paulo. Então, obrigado pela participação de vocês. Eu represento a Capital aqui no Sul, fico aqui em Porto Alegre. Estamos seguidamente aqui no ambiente que estamos hoje, aqui no Instituto Caldeira. É um orgulho para nós gaúchos aqui, concentra o envolvimento do ecossistema, centraliza aqui. Então, façam também, aproveitem para fazer network, contatos, fica o nosso contato e portas da casa abertas aqui para vocês. E mais uma vez agradecer o envolvimento e a dedicação de vocês em participar. A gente está vendo um nível, como sempre, um nível muito bom, um nível alto aí de análise, trabalhos e desenvolvimentos que vocês têm feito. E a gente estima que vai ser vai sair um resultado muito interessante. Nos últimos anos, a gente, inclusive, aproveitou muito do que veio aí das análises, né, e das sugestões até que surgiram dos grupos, a gente, de fato, levou para as empresas que estavam participando. Então, assim, não é uma brincadeira, não é uma gincana, é algo que realmente já nos surpreende muitas vezes pela fase que vocês estão, muitos ainda universitários, né, alguns até de ensino médio, e já num nível alto aí de análise de deals e de sugestões de estratégias para as empresas. A gente tem, de fato, aproveitado isso. Para falar um pouco mais sobre essa questão de tese, nós vamos agora assistir aqui um dos nossos sócios falando um pouco sobre como que a Capital pensa e analisa, né, esse aspecto de tese de investimentos. E depois, ao final, o Thomas deve passar aí os recados de direcionamento acerca da continuidade do Vice Challenge para vocês. Então, mais uma vez, obrigado por terem vindo nessa manhã cinzenta aqui em Porto Alegre. Quem está aí nos acompanhando online também, obrigado pelo tempo de vocês. E aí, eu acho que é importante a gente entender, e uma forma de retribuição também, a gente falar um pouquinho de como que a gente olha, né, qual é a nossa lente sobre análise de investimentos em Venture Capital. Então, o Gustavo Junqueira, aí, nosso sócio, tem quase 20 anos de Venture Capital, tem algum conhecimento, né? A Capital tem mais de uma centena de empresas investidas, hoje em torno de 60 empresas na carteira, nos mais diferentes segmentos, nas mais diferentes verticais. Devemos chegar aí no final do ano aí já no nosso 7º fundo de Venture Capital, e a ideia também é dividir com vocês um pouco do aprendizado, aprender também com vocês, mas colaborar com a formação também de vocês para atuarem também, quem sabe, aí no mercado de Venture Capital. Então, vamos continuar com o Junqueira. Fala pessoal do Vice Challenge, tudo bem? Estamos de volta aqui para falar novamente sobre teses de investimento. Vocês vão encarar agora uma banca, né? Uma banca, um comitê de investimento, e vocês têm que fazer uma apresentação show de bola para o pessoal, tem que passar muita segurança, muita consistência na análise. É isso que o pessoal vai
vai analisar, eles vão ver se vocês entenderam o mercado, entenderam com profundidade a tecnologia, entenderam para onde que essa empresa está indo. Então, vamos falar um pouco aqui de novo sobre tese de investimento, o material aqui que a gente usa na Capital faz parte do nosso dia a dia, analisar oportunidades e aprofundar sobre o entendimento, e é isso que vocês vão precisar fazer agora. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bora lá. Bom, vamos lá. Falando sobre teses de investimento, como construir uma tese de investimento, a gente faz um processo que é um guia, tá? Ele é mais uma trilha do que um trilho, então é um caminho, é uma direção, não é uma coisa para a gente ir checando como um checklist, assim, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, então tá ok. Não, é um guia para reflexão, é um guia para a construção da tese de investimento, e aí para vocês levarem em consideração como um guia. Focar nos objetivos, então, aonde que você quer chegar, a apresentação que você quer fazer para o comitê de investimento, e não nas microquestões se foi resolvido cada item. E também é para ser aprofundado de forma espiral. Então, você começa entendendo o ativo, a tecnologia, o produto, depois você vai entender o mercado, o problema, quais são as questões, quais são os movimentos dos players, depois você volta na tecnologia, no produto, para entender melhor os diferenciais. Então, é bom você fazer esse movimento espiral, em vez de ir numa sequência onde termina uma parte, começa a outra. E como a gente disse da outra vez, à medida que vocês vão aprofundando sobre o tema, vocês recebem muitos insights, muitas informações de pessoas, muitas informações de relatórios, muitas informações das próprias empresas, e nem sempre isso está numa forma muito clara. E é um trabalho muito importante do analista de investimento pegar toda essa informação, esse emaranhado de informações que a gente recebe e ir separando o que é informação interessante, o que é informação importante, o que é ruído, o que é espuma e o que é sinal, o que faz parte da linha de raciocínio o mais clara e objetivo possível. Esse é um dos desafios do trabalho do analista de investimento. E aí você tem que conseguir pegar esse tanto de informação e transformar no storyline, transformar numa sequência racional de criação de imagem com começo, meio e fim, de tal maneira que o interlocutor, no caso agora o comitê de investimento, consiga fluir na sua história com facilidade, com clareza, com objetividade, e que principalmente consiga perceber que vocês de fato aprofundaram sobre o tema, que tem conteúdo, tem base em tudo aquilo que vocês estão falando. Mas não se assusta no começo, não, com esse tanto de informação, às vezes até antagônicas, é normal, mas preste atenção para ir refletindo, ir refinando, até chegar numa história que faça muito sentido, que seja muito concisa, muito sintética e muito linear, que isso é importante para que o interlocutor, em pouco tempo, consiga pegar a profundidade do trabalho que vocês fizeram durante muitas horas. Indo então aqui para o tema da construção de tese de investimento, o primeiro ponto é a gente entender com profundidade o ativo da empresa. Então, a grande pergunta que a gente não pode perder de vista sempre que estiver lendo um relatório ou conversando com alguém sobre o tema é qual que é o real ativo dessa empresa que está sustentando as ofertas de valor e os diferenciais competitivos no longo prazo. Essa é a grande questão. Então, tudo que você buscar de informação precisa ser para reforçar as respostas dessa questão. Uma das formas da gente olhar para essa questão, para esse tema, é começar com o produto, porque o produto é a parte mais visível, aqui a gente pegando a metáfora do iceberg, é a ponta do iceberg, é a parte visível do iceberg, é o produto. Isso vai estar no site da empresa, o empreendedor tem um pitch comercial já muito treinado, ele sabe falar
bem sobre o que a empresa faz, o que é valorizado pelo cliente, quais são os diferenciais competitivos. Tudo isso é a parte mais visível, inclusive os números, faturamento, quem são os clientes, qual que é o modelo de negócio. Isso dá para pegar com muita facilidade no site, nas apresentações comerciais, porque isso o empreendedor já usa diariamente para vender o seu produto. E é importante você entender com profundidade o produto. Mas depois de entender o produto, é preciso ir além, tá? É preciso ir na parte que está submersa ao iceberg, é aquilo que sustenta aquele produto. Então, se o empreendedor fala que os diferenciais competitivos são esse, tenta entender por quê. Por que ele faz isso e os concorrentes não fazem? Por que ele faz? Por que ele consegue fazer isso e os outros concorrentes não conseguem ou não querem? Sempre pergunte por quê, pelo menos umas 3 vezes, para você conseguir chegar num grau de profundidade bacana que sustente depois o seu storyline e a sua análise. Então, qual que é o ativo, o que está sendo construído, o que é único nessa empresa? Geralmente, essas coisas que são as fortalezas da empresa, que sustentam os diferenciais competitivos, ele está muito baseado na história da empresa, que ela conseguiu construir nos últimos anos. Geralmente vai até a história do empreendedor antes de criar a empresa. Então, tente observar ali quais são os pontos únicos que sustentam essa empresa e que sustentam esse produto, porque o entendimento profundo dessa fortaleza da empresa, desse ativo da empresa, é um ponto fundamental para você conseguir construir uma boa tese de investimento. Às vezes, parceiros também, outras vivências e experiências do C-Level que foi contratado, tudo isso também costuma fazer parte aí da criação desses ativos estratégicos, dessas fortalezas. Depois de entendida a fortaleza da empresa, aí a gente vai para o mercado. Nessa hora, a gente esquece a empresa, esquece o produto e vamos olhar como que o mercado funciona de forma independente da empresa. Como que é esse jogo? Quem são os players? Quem está tangenciando esse mercado? Ou quem atua de forma direta ou indireta nesse mercado? O Google está olhando isso? Facebook? Ou quais outras grandes empresas estão olhando para esse mundo? Geralmente, essas grandes empresas, uma dica, ela tem relatórios muito bons assim e abertos a público, até para justificar os negócios deles. Eles fazem muitos relatórios para os investidores e vocês podem acessar isso com certa facilidade. E ali tem muito da estratégia, da leitura de mercado, pode ser um bom input aí para vocês nessas análises. Da mesma forma que para o ativo, para o entendimento do ativo, a gente usou a metáfora do iceberg, onde o produto é mais visível, mas por baixo dele tem tudo aquilo que o sustenta. Aqui na questão do mercado tem a mesma metáfora. Tem uma parte mais visível, que é o cliente. Qual é a dor desse cliente? Qual que é o problema que ele está precisando solucionar, que ele está desesperado, na verdade, tentando resolver? Qual que é o tamanho econômico desse problema? Isso a gente consegue, inclusive, conversando com clientes atuais, com potenciais clientes, é uma informação mais visível, essa dor, esse problema que o cliente vive, que depois, para solucionar essa dor, é que ele vai comprar o produto da empresa depois. Os empreendedores costumam entender bem também essa dor do cliente e vocês precisam ter um ótimo entendimento que vai além daquilo que vocês escutaram do empreendedor ou do site da empresa. É legal vocês formarem uma imagem própria e profunda sobre essa dor. Agora, por baixo dessa dor, por trás dessa dor, desse problema que o cliente está tentando resolver, tem todo um contexto. Quem são as pessoas que resolvem essa dor hoje? Como que essa dor é solucionada? Quais são as empresas envolvidas nesse tema? Quem é quem? Então, isso que a gente chama aí de como é que funciona esse jogo,
de forma independente da empresa. É o contexto mercadológico. Às vezes tem questões regulatórias também, que é importante observar, questões concorrenciais, os concorrentes eles estão atuando como, se posicionando como, com quais diferenciais. Então, o entendimento do campo de batalha é esse contexto. E muito desse contexto, muito desse campo de batalha, a gente consegue também em relatórios que mostram as tendências, o que está acontecendo no mundo nessa relação, essa transformação desse mercado, o mercado consumidor para onde está indo, o que a sociedade está dando valor em torno das grandes questões da empresa, como que as evoluções tecnológicas estão impactando esse mercado. Então, isso é muito importante entender, isso tem relatórios, na internet é possível pegar bons relatórios de vários setores para conseguir ter uma leitura do que está acontecendo. Essa é a oportunidade. E aí, pegando, vocês conhecem a matriz SWOT, também conhecida como FOFA, Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. A construção da tese de investimento é como você pegar as forças, as fortalezas da empresa e aproveitar uma oportunidade de mercado. Isso é uma tese de investimento. Você tem que tomar conta ali das suas fraquezas, prestar atenção nas ameaças de mercado, mas basicamente a forma de multiplicar capital é como aproveitar uma oportunidade de mercado a partir de uma força, de uma fortaleza, de um ativo estratégico. Isso é uma tese de investimento. E aí, o que a gente faz a gente cria, a partir dessa análise, as nossas hipóteses-chave, então, as nossas apostas de como multiplicar o capital a partir da junção dessas forças com fortalezas. E quais são as etapas para a gente chegar lá, até para a gente ir conferindo ao longo do tempo se a gente está indo na direção certa ou se é preciso mudar de rumo. Então, essa é a construção da tese, vocês vão ter pouco tempo, então aprofunde bastante na questão do ativo, aprofunde bastante na questão do contexto e faça uma reflexão profunda para ver como que a força trabalha dentro da oportunidade e crie um storyline o mais linear possível, o mais simples possível, mas ao mesmo tempo com muita profundidade, que isso vai ser percebido pela banca. Esse domínio do assunto a ponto de transformar um assunto complexo num assunto aparentemente simples, é isso que encanta um comitê de investimento e isso que faz parte da profissão de analista de investimento. Então, bem-vindos aí, boa sorte no desafio, não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito divertido, gera um aprendizado profundo que você pode levar para outras coisas, muito além de investimento, e espero que vocês gostem aí da experiência, porque essa jornada da educação, ela por si só já vale muito. Então, não é só o prêmio lá na frente, ganhar a viagem, ganhar o Vice Challenge, isso faz parte também, mas o principal é essa jornada de aprendizado. Então, aproveitem, curtam e boa sorte aí para vocês na jornada, no trajeto. Grande abraço, boa sorte. Valeu, Junqueira. Aí, para quem está presencial, está um pouco longe, não se preocupe, a gente vai disponibilizar para vocês a apresentação certinho, tá? O principal aqui era prestar atenção no som. Bom, mas depois dessa aula do Junqueira, mais de 20 anos de VC, tentado ser comprimido em 20 minutos, é difícil, mas agora a gente dá continuidade à programação do dia de hoje no Challenge. Então a gente vai trazer 3 startups, uma de cada vertical de investimento para conversar com vocês. São 15 minutos de pitch, 15 minutos de perguntas. Aproveitem essa parte de perguntas. Vocês não vão ter outra chance, pelo menos nessa fase. Então, para começar, eu gostaria de chamar o Bruno, da Health ID, da vertical de saúde. Bruno, fica à vontade. Isso, perfeito. Então, 15 minutinhos para apresentar, fica à vontade e depois a gente abre para perguntas.
Perfeito. Valeu. Obrigado. Bom, então, bom dia a todos. É muito prazer. O meu nome é Bruno, eu faço parte do time da Health ID. Eu componho a equipe de produtos, né, junto com os demais membros da equipe, e também cuido de alguma parte de logística que a gente tem em específico para isso. Eu posso ligar, desligar. Tá. Onde é que liga? É do lado? Aí, fechou, obrigado. Show. Então, trazendo um pouco da Health ID, explicando, a Health ID ela é uma health tech, né, focada desde o início em saúde preventiva, né? Então, desde o início, a gente pautou a criação das tecnologias e todas as soluções que a gente trouxe justamente nessa questão da medicina preventiva, né? Tentando mudar um pouco do mindset que a gente tem hoje, que é a medicina reativa, que é só procurar cuidar da saúde depois que a gente fica doente. Então, a Health ID ela é baseada em praticamente 4 pilares, tá? Os 3 principais que eu vou dar início para vocês é exames de sangue laboratoriais, tá? Com resultados entregues ao paciente, um questionário saúde com algumas informações de hábitos de vida, enfim, consumo de alimentos e algumas condições. E com base nisso, a gente consegue entregar para esse paciente não só esses resultados de exames, mas também predições de doenças, orientações de saúde. Como é que é feito isso? A gente tem uma equipe médica onde faz a análise depois desses resultados desse paciente e ele consegue entregar orientações de saúde. Então, com base tendo um histórico de doença ou alguma questão de saúde específica ou algum resultado alterado, a nossa equipe médica consegue fazer essa orientação específica para esse paciente para que ele consiga já ter alguns subsídios e começar a cuidar melhor da saúde dele. Um outro pilar que a gente tem é o cuidado coordenado. O que é o cuidado coordenado? São várias informações de nutricionistas, treinadores e médicos de suplementos, né, no caso, que vão conseguir dar essas informações de forma totalmente automática dentro do sistema para que esse paciente consiga também melhorar os hábitos de vida dele e assim também ter mais subsídios para começar a cuidar da saúde dele. Então isso é o cuidado coordenado que a gente também consegue entregar. Como é que funciona essa jornada de autocoleta, enfim, para poder fazer os exames? A primeira questão que o paciente vai fazer vai ser a autocoleta de sangue dele. Como é que ele faz isso? Com algumas pequenas, um furo no dedo e algumas pequenas gotas de sangue, né, ele consegue fazer a captação desse sangue num papel específico que faz a secagem do sangue e separação do plasma para depois posterior envio ao laboratório. E depois disso, ele batendo o telefone no QR Code, ele preenche um formulário de saúde com algumas informações de hábitos de vida, alimentação, histórico familiar, que isso vai ser importante para depois ser tracionado os riscos e as entregas dele. E por fim, como eu havia falado para vocês, é entregue os resultados para ele. Nessa aferição do preenchimento do formulário, é importante que, na verdade, vai ter um profissional de saúde que vai acompanhar ele, ser aferido algumas informações, enfim, outras informações específicas como pressão arterial, circunferência abdominal, peso e altura, que isso também é importante depois do tracionamento dos cálculos dos riscos. Após isso, né, ele recebe isso de forma totalmente automática, os resultados de forma didática, ou seja, ele consegue ver como é que está a saúde dele, se ele está com HDL alterado, se ele está com triglicerídeos alterados, o porquê isso, né, dentro da plataforma, junto com os riscos que são tracionados e calculados dentro do perfil dele. Isso totalmente de forma digital, ele é notificado tanto por WhatsApp quanto por e-mail, todas as vezes que tem esse tipo de tracionamento no sistema, e depois a nossa equipe médica acaba fazendo a análise desse paciente específico e gerando o plano de cuidado para ele. O autocuidado do cuidado coordenado que eu falei para vocês, tá, são baseados nesses pilares, então, questões de treinos, planos alimentares, o plano de suplementação e algumas questões médicas e psicólogas que são feitas com base se ele é um iniciante, se ele é, por exemplo, um avançado, por exemplo, para a realização de treinos, questão nutricional também e a parte de nutrologia também é realizada através de especialistas que fazem essa análise para disponibilizar para essa carteira de pacientes. Então, a entrega final para o paciente
é tudo isso, então ele tem essa forma toda consolidada dentro do perfil dele. Além disso, ele tem a Health ID dele, tá? Que na verdade nada mais é do que uma carteirinha de saúde, onde compila dados informativos dele, as predições que foram geradas no último risco, os exames e também algumas condições autorreferidas que ele faz. Então, por exemplo, se ele vai numa consulta de um médico, ele bate o QR Code, já está essa carteira, o médico já tem toda essa anamnese do paciente para poder orientar da melhor forma, encaminhar para um especialista, enfim, em alguma outra coisa. E a plataforma totalmente digital. Como a gente é um modelo, na verdade, o nosso modelo de negócio é B2C, a gente faz essa entrega também para a empresa, né, ou para, enfim, para a seguradora, para a operadora que vai estar fazendo o screening dessa população. O que é entregue para a empresa, né? São os resultados, na verdade, de forma consolidada em dashboards. Então, eu tenho ali, por exemplo, daquele perfil daquela carteira, quanto o pessoal está com um triglicerídeo alterado ou com alguma outra, por exemplo, uma predição de diabetes através da hemoglobina glicada, os dados demográficos dessa população, bem como os dados epidemiológicos. Isso com base tanto no que ele preenche no formulário, quanto nas aferições dos riscos e também os resultados dos exames. Qual é o nosso problema hoje no Brasil, né? A gente não tem esse fomento, por exemplo, de saúde preventiva, como eu falei. Então, a gente só vai procurar um médico depois que a gente está com problema. O que isso gera? Mais da metade da população, na verdade, acima de 18 anos, tem algum tipo de doença crônica, então já tem uma doença para tratar. No Brasil, a gente tem cerca de 40 milhões de pessoas que estão pré-diabéticas, né, com base nessas rotinas, enfim, com maus hábitos de vida. E 30% dos brasileiros já são obesos. Quais são as consequências para isso, né? Custos. Então, a gente tem hoje 10 bilhões de gastos com diabetes, né? E a projeção para 2030 é que esse valor triplique. A gente tem uma sinistralidade de 86%, que alcançou no ano passado, de 2021, e hoje os gastos, né, com operadoras para pessoas obesas chega na casa de 33 mil reais. Como é que é a jornada hoje do paciente para cuidar da saúde, né? Então, hoje eu tenho que, para eu fazer um check-up, eu tenho que passar por um médico, né, fazer uma consulta, pegar uma requisição. Com essa requisição eu vou ao laboratório, faço o exame, depois eu recebo esses exames e com esses exames em mãos eu tenho que voltar ao médico para poder ter um panorama da minha saúde. Isso é a jornada atual. Então, já de pronto, isso desestimula um pouco porque é muitas etapas que eu tenho que cumprir e eu acabo, de uma certa forma, não cuidando da minha saúde. Como é que é a jornada preventiva da Health, tá? O paciente, ele faz essa autocoleta, ou seja, ele pode fazer essa autocoleta de sangue com o furo no dedo e as gotas de sangue. Ele envia os resultados para o laboratório, preenche o questionário, recebe as predições de doença e os resultados dos exames, além do plano de cuidado personalizado por um médico da nossa equipe e o cuidado coordenado com aquele monte de documentação, enfim, todo aquele monte de orientações que ele pode fazer a utilização. O nosso produto, na verdade, ele tem várias frentes, então a gente segmentou ele em determinado tipo de questões que queiram predizer. Então, a gente tem, por exemplo, doença do coração, doenças crônicas e longevidade saudável. Qual é a diferença desses produtos? Na verdade, são os marcadores que são aferidos, né, através dos exames e as predições de doenças específicas para cada tipo daquele nicho. Hoje a gente utiliza, depois eu vou mostrar para vocês, como padrão saúde preventiva para onboarding, por exemplo, de seguradoras, enfim, e de empresas, porque é o panorama que aparenta um rol maior, né, de resultados, enfim, e de predições. A gente tem alguns outros check-ups em mente para marcar, e esse aqui é o saúde preventiva, né, com algumas informações, por exemplo, diagnóstico preliminar de diabetes com o exame de hemoglobina glicada e alguns outros riscos, saúdes e análises preditivas de saúde. Os nossos exames validados, hoje nós temos 8 marcadores validados e já prontos para análise de resultados. A gente tem 4 que são a parte hormonal em fase final de validação para poder implementar e alguns outros também exames hormonais que estão, no caso, para início de testes e validação no início de dezembro deste ano. Como é que a gente imagina, tá, no modelo B2B, fazer essas ações de coletas? E o que a gente utiliza hoje nas operadoras. A gente está com a questão da cabine de cuidado preventivo, isso a gente ainda não implementou, tá? Mas nesse caso em específico a gente colocaria uma cabine dentro da empresa com um profissional de saúde específico
e ele faria, além da coleta orientada junto com o paciente, a aferição daquelas questões que eu disse de pressão arterial, circunferência abdominal e o preenchimento do formulário de uma forma contínua. Então, essa cabine fica dentro da empresa e aí os pacientes podem, no caso os funcionários, podem utilizar de forma geral. Isso a gente ainda não tem implementado. O que a gente utiliza hoje, na verdade, é o time de saúde preventiva, ou seja, a gente tem o nosso time de saúde que vai até a empresa, ou enfim, o lugar da operadora, realiza a coleta em massa desse pessoal, faz todo esse procedimento e depois encaminha as amostras ao laboratório para a aferição dos resultados. Isso aqui é algumas entregas, como eu tinha falado, para a empresa que a gente faz, então os dados demográficos através de dashboards totalmente automatizados, os dados epidemiológicos também dessa população e os dados preventivos, que são algoritmos médicos amplamente validados pela academia. A gente só estruturou isso de forma do sistema e a gente consegue entregar isso também de forma automática, tanto para o paciente quanto para a empresa. Quais são os nossos diferenciais? A questão do sangue do plasma, então a gente é a única empresa no Brasil que realiza esse tipo de aferição através dessa metodologia de Dried Blood Spot, né, que é o sangue seco, que é a mesma metodologia do teste do pezinho normalmente, porém essa separação do sangue do plasma, esse é o nosso diferencial. A gente se baseia em benchmarks do mercado mundiais, que são a Everlywell e a Last Get Checked, que são unicórnios tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que já utilizam essa metodologia amplamente validada há bastante tempo. A gente tem um laboratório especializado, localizado no Tech Park da Fevale, onde além de fazer a aferição dos exames, a gente também faz a questão das validações dos novos marcadores. Nós temos um certificado AF para poder fazer a importação, por exemplo, do dispositivo que a gente utiliza hoje e registro na Anvisa dos nossos kits para ampla comercialização. Nós somos a primeira empresa da América Latina a desenvolver um dispositivo próprio, tá, para essa autocoleta. Então, como hoje a gente faz a importação do dispositivo para a utilização da autocoleta, a gente já prototipou e já testou um dispositivo próprio, porém ainda está em fase de registro na Anvisa, que a gente sabe que é um grande desafio, e início de produção de média escala. Está em torno de uns 2 meses para poder implementar. Um pouco do nosso time, então, o nosso CEO Eduardo, né, que tem ampla experiência na área de perícias médicas, até com uma criação de uma outra empresa. Nosso diretor médico, com mais de 50 anos na experiência médica e com algoritmos médicos. Os nossos PhDs, que fazem tanto a aferição dos exames quanto as validações dos novos marcadores. E o nosso time de tecnologia, com a parte de inteligência e desenvolvimento. Além, é claro, da nossa equipe de vendas e demais pessoas. Era isso. Não sei se eu passei um pouco do tempo. Fica à vontade. Não sei se é válido, se era proposta apresentar números, mas só para ter uma noção assim, da maturidade do tamanho do negócio de vocês hoje, assim, questão de faturamento, número de clientes. Na verdade, assim, a gente está com faturamento mensal hoje, está em torno de 200 mil mês, tá? A gente tem projeção agora para novembro de alcançar o break-even, tá? Porque por conta das validações a gente até realizou uma rodada de investimento, acho que vai fazer uns 2 ou 3 meses atrás, justamente para dar um fôlego e a gente conseguir também continuar a questão das validações dos novos marcadores. Então é mais ou menos esses os números que a gente tem. Teria algum específico que tu queria? Por exemplo, de clientes, a gente está em torno de 5 clientes ativos, tá? A gente tem novos clientes ativos e mais uns 3 com POCs em andamento, né? Que aí tem também a questão de prefeituras e também a APAI, que é Associação dos Professores lá de coisa. Clientes ativos, um dos grandes, a gente tem o grupo Notre Dame Intermédica, né, que a gente utiliza com isso, e a Porto Seguro para os beneficiários, para a utilização dos kits. Eu queria saber sobre o mercado, se vocês identificam os concorrentes ou se é um mercado menos competitivo. Tá. No Brasil, né, a gente não tem concorrentes diretos, tá? Então, pessoas, no caso, startups que estão no mesmo nicho, na verdade, por exemplo, seria, Meu DNA e Genera. Porém, são coisas diferentes porque eles não realizam, por exemplo, exames de sangue, né? No Brasil, a gente não tem concorrentes diretos, porque essa metodologia somos os únicos que realizamos.
Porém, a nível mundial, a gente tem, por exemplo, como eu falei, os benchmarks de Lesk, a Check e a Everlywell, né, que são unicórnios, na verdade, já estão amplamente consolidados no mercado e tem um faturamento já de absurdo na casa de mais de 1 milhão. A última vez que a gente fez a validação em massa, tá, a gente processou cerca de 200 amostras em 2 dias. Tá? Então, porque o que acontece? Como a gente tem um laboratório único, a gente centraliza muito isso. Como eu tinha falado que eu cuido um pouco da parte da logística. Como a gente tem em vários ambientes diferentes, a gente tem que tracionar isso até o laboratório de Campo Bom. Então, isso a gente tem essa centralização. A gente tem mapeado, por exemplo, para ter uma capilaridade maior, tendo contratos mais altos, né, no caso de um volume muito maior em determinadas regiões, por exemplo, São Paulo, enfim, a gente tem já mapeado para criar um laboratório específico lá. Porque isso aí facilita também, não desde da entrega dos resultados, né, no tempo de entrega dos resultados, quanto também, como tu falou, na rapidez de processamento. E essa questão do tempo de entrega dos resultados, comparando com o usual? Na verdade, o que vai levar em consideração muito para esse tempo, se vai mais ou menos, é a questão da logística. Mas em torno, tá, dependendo, por exemplo, o exemplo que a gente tem no meu exemplo de São Paulo, tá, é em torno de 5 dias. É o que a gente está tendo mais ou menos de marketing. Um exame normal vai em torno de 3 a 5 dias também. Vai depender disso. Então, eu vou fazer aqui. A questão da cabine, se você puder explicar como que funciona, se é um CAPEX seu, terceirizado, como... Não, na verdade, assim, é para ser nosso, tá? Isso é um modelo de negócio que é recente no mercado, a gente está incorporando também essa nova metodologia. A ideia o que é? A ideia é que a gente forneça essa cabine de acordo com, enfim, o contrato, enfim, como a gente faz, para que dentro da empresa a pessoa possa ter, o funcionário ou, enfim, quem tiver ali, consiga fazer essa aferição de forma natural. Então, eu quero cuidar da minha saúde, né, no caso. Ele se direciona na cabine, vai ter um profissional específico que vai orientar ele, então, tanto na autocoleta quanto no preenchimento do formulário e demais informações também que ele precisar. Como eu tinha falado também, as aferições de pressão arterial, circunferência abdominal, peso e altura. Então, esse é o modelo de negócio que a gente está tentando trazer agora, na verdade, para agregar o modelo que a gente tem, por exemplo, do time saúde, que vai, faz as coletas e aí depois traz as amostras. E aí, esse novo modelo de negócio seria variável por colaborador? Isso, na verdade, aí não é pelo colaborador, vai variar, por exemplo, do contrato com a empresa, né? Se a empresa tem interesse, por exemplo, de manter essa cabine e dar a possibilidade do paciente, ali, no caso do funcionário, ir a qualquer momento, né, no caso, ou não, a gente quer fazer um screening populacional da minha carteira, por exemplo, de funcionários, por exemplo, empresas de médio e pequeno porte. Eu quero fazer um screening populacional dessa minha carteira e quero ter o panorama de como é que está a saúde dela. Então, vai muito de acordo com o que o empresário, enfim, o cliente vai querer entregar para o usuário final. Show. Eu tenho uma última dúvida. Eu te perguntei em relação à cliente, né, quanto vocês têm 5 ativos, os 5 que comentou é parceria B2B. B2B. Vocês falaram que vocês também têm um braço B2C. Na verdade, a gente já tentou a parte B2C, tá? Porém, a gente já estopou e a gente está tentando voltar normalmente B2C, tá? Porque por conta de não ter essa cultura de saúde preventiva, a gente teve várias questões, por exemplo, de autocoleta, problema na coleta insuficiente. Isso aí a gente teve, por exemplo, que fazer manuais explicativos e tal. Então, isso ainda é um impasse, mas isso a gente está mapeado para voltar. Eu te perguntar em relação ao B2C, né? Porque o movimento é cultural. Exato. Não só brasileiro, mas o mundo inteiro. Isso. A gente não tem essa saúde preventiva. Né? Isso. E por ser algo cultural, como é que vocês enxergam essa questão de educar o mercado? Porque talvez o B2B é mais fácil, Sim. entregar benefícios, enfim. Sim. Mas no B2C, como é que eu vou enxergar que, se eu estou acostumado, Sim. né? Não Sim. ter essa saúde preventiva, mas Sim. enxergar isso. Na verdade, assim, a gente está bem esperançoso. Na verdade, a pandemia também mudou um pouco o mindset das pessoas, né? O pessoal começou, de uma certa forma, a pensar um pouco mais diferente com isso, mas, na verdade, a gente tenta trazer isso através do nosso marketing, através dessa implementação de cultura aos poucos,
Tanto, por exemplo, o nosso plano de cuidado coordenado que foi feito agora foi justamente para tentar fomentar isso também, que através de a pessoa mudando os hábitos, começando a ter os treinos, por exemplo, ali, as rotinas de suplementação, de alimentação, ela comece a ter, por exemplo, uma visão diferente da saúde dela e naturalmente tu vai querer cuidar mais, tu vai querer saber se tu está bem, se tu não está. Então esse é mais ou menos o modelo que a gente tenta instituir para poder trazer esse mindset novo aí. E bem como tu disse, esse mindset é muito mais lá de fora e algumas questões, por exemplo, que a gente teve também aqui de outros players, por exemplo, a própria questão da logística também a gente sabe que aqui é bem diferente do que lá fora. Então algumas coisas são bem mais tranquilo lá deles implementarem e a gente tem tido esses desafios aí, mas tocamos em frente sempre. Nas negociações B2B, os colaboradores conseguem ter algum tipo de ligação com vocês fora da negociação? Por exemplo, se vocês têm 5 clientes ativos no B2B, vocês têm um churn, a perda de receita é expressiva. Sim. Sim. Vocês conseguem manter parte da base de usuários que tem dessa negociação B2B como se fosse um B2C? Eu sou colaborador, quero manter meus dados ali na plataforma, mas a empresa churn. Não, na verdade, assim, essa questão da implementação, por exemplo, do paciente não tem problema, porque por mais que a gente tenha a entrega, por exemplo, para a empresa, o teu perfil específico, ele não é apagado, tu tem todos os seus dados ali independente, né? Porque os dados são teus, são os dados da tua saúde. A questão que a gente tem, por exemplo, com essa parte do B2C é que como a gente não tem isso ainda maturo, né, para, por exemplo, oferecer outras questões, tua empresa não está fornecendo mais, por exemplo, os exames, né, os check-ups anuais, que isso, através do modelo de negócio a gente pode te disponibilizar aqui também para te poder fazer e continuar cuidando dessa saúde. Então isso a gente tem na cabeça, porém ainda não implementado, né. O resultado do exame de vocês cobre os mesmos pontos do exame convencional, pontos diferentes? Na verdade, assim, não. Na verdade, assim, os resultados eles são iguais ao resultado do laboratório, tanto que a metodologia, por exemplo, de aferição no laboratório, ela é igual ao laboratório. A única diferença realmente é a coleta. A coleta é feita diferente. Então, os resultados, além deles estarem estruturados na plataforma de forma digital, ele também recebe um laudo com todas as informações, com os parâmetros do LDL. Eu não expliquei quais são, né? No caso, os 8 que a gente tem é o perfil lipídico. Então, é colesterol total, colesterol LDL, HDL, triglicerídeos, hemoglobina glicada, o exame de glicemia, creatinina e o hormônio antimuleriano. Então, esses exames eles são estruturados, ele recebe automático na plataforma e também recebe no laudo com padrões de referência, tudo normal. Então, um exame não tem mais capacidades que o outro. Tu diz um exame... Para identificar coisas. Não, isso é a questão dos exames. Depois daí tem as predições de doença, que aí são os algoritmos médicos. Isso vai variar, por exemplo, pelo kit, como eu falei. Por exemplo, o kit de doenças crônicas ele vai ter um foco mais em doenças crônicas. Então, ele vai pegar os marcadores de exames que são utilizados, por exemplo, para aquelas predições e as informações de saúde para poder tracionar hipertensão, diabetes, doença do coração específico. A gente é comparado muito e concorrido justamente porque a metodologia do exame no laboratório é igual. Então, a gente já foi, por exemplo, várias vezes questionado se a gente acaba sendo mais barato do que um exame tradicional ou não. Pela nossa aferição em laboratório, ele é o mesmo preço do laboratório, tá? Aferição em coisa. O que vai encarecer muitas vezes são a questão da autocoleta. Então, por exemplo, logística muitas vezes pode encarecer um pouco isso. E também a questão do papel filtro DBS. Então, só para ter um valor por cima. Esse papel importado a gente paga $5 por cada papel. Então, por isso que a gente surgiu de desenvolver o nosso próprio dispositivo justamente para custear isso e ter um pouco mais, diminuir um pouco mais esse custo para poder dar para o consumidor final, enfim, ou para a empresa. Obrigado. Show. Mais alguma pergunta, pessoal? Ótimo. Então, obrigado, Bruno. Obrigado. Bom, então agora para a vertical de sustentabilidade, queria trazer o Sérgio aqui para falar um pouquinho da Trashin. Sérgio, muito obrigado. Valeu. Só passar aqui.
Bom dia, pessoal. Tudo bom? Sou o Sérgio Finger, sou o CEO da Trashin. Vou apresentar para vocês um pouco do nosso modelo de negócio de economia circular, com gestão de resíduos e logística reversa 360 graus. A Trashin hoje se posiciona como uma solução sustentável para os seus clientes, não é somente a parte de resíduos, né, mas a gente consegue englobar aí uma série de outros serviços em termos de sustentabilidade. A gente atende contas hoje como Nike, Natura, SAP, Arena do Grêmio, então são diversos setores, diversos tamanhos de clientes. A gente vai desde escritório de contabilidade com 3 pessoas até grandes marcas, né, como essa que a gente tem atendido hoje. Já teve vários prêmios e reconhecimentos, a gente já foi ano passado escolhido aí como a melhor startup pela Câmara Americana de Comércio. Esse ano a gente foi a startup destaque do desafio Sebrae Like a Boss, né, em Florianópolis, o maior desafio de startups do Brasil hoje, vai representar o Brasil internacionalmente. E a gente atua em um mercado que para muitos é um grande problema, né, o mercado do lixo. Principalmente se a gente olhar o mercado brasileiro, que tem quase 80 milhões de toneladas de resíduos sendo gerado, movimenta mais de 25 bilhões de reais anualmente, aproveitando só 4% de tudo que poderia ser aproveitado. Além disso, né, a gente tem 3 elos na cadeia bem segmentados e que têm seus problemas específicos. Né, o gerador de resíduos, que é quem faz o descarte, né, propriamente do lixo, então ele tem falta de frequência, falta de informação, descentralização de fornecedores, né, ele precisa de um fornecedor para resíduo reciclável, outro para resíduo orgânico, outro para construção civil. A questão da destinação, a multa, né, muitas vezes pelo descarte incorreto. Na parte de logística reversa, as empresas que são obrigadas a fazer isso por acordos setoriais, né, questão legal. Falta volume de material, eles não sabem onde encontrar esse material. A escalabilidade, como é que eu levo um projeto que eu tenho em São Paulo para o Brasil todo, né, um país continental. Viabilidade econômica dos projetos, né, para coletar 100 quilos de resíduo e levar de uma região para outra e conseguir reaproveitar tudo isso. Questão de educação ambiental. Questão de dados de consumo, indicadores de tudo isso, né, a rastreabilidade dessa cadeia, a governança. E na outra ponta, né, uma das mais importantes, que é a questão da cooperativa de reciclagem, que é hoje quem faz a maior parte da coleta dos resíduos no Brasil e ainda enfrenta muito problema, né, de exclusão social, preconceito, falta de formalização, falta de capacitação. Né, então precisa de tudo isso para aumentar a geração de renda e deixar mais viável essa elo da cadeia. Além disso, a gente tem uma série de outros efeitos colaterais, né, alguns que são diretamente correlacionados à saúde, poluição, desperdício de dinheiro público, mas tem alguns que a gente nem atrela muitas vezes, né, como desvalorização de imóveis. Tem regiões que perdem 30%, 40% de valorização do imóvel por estar próximo a focos de lixo, né, prejuízos ao turismo. Então, regiões que são, né, muito afetadas porque têm uma má gestão de resíduos, né, consequentemente atraem menos turistas. E para a gente isso tudo é uma grande oportunidade, né, enquanto uns enxergam como problema, para a gente é uma grande oportunidade de atuação. Primeiro, de gerar empoderamento através do mercado, né? A gente poder atuar com essas cooperativas, com esses catadores e transformar isso em negócio através do mercado de resíduos. Depois, olhar o resíduo como recurso, como matéria-prima, né? Recurso produtivo, recurso financeiro, recurso de transformação social. E, além disso, né, o ESG, aí, o ESG, ele é uma tendência, né, e está em fase aí, né, de grande escala. Se a gente pegar aqui as pesquisas nos buscadores, né, ele é um termo que surgiu lá em 2004, mas no final de 2019 foi que ele começou a ter uma grande busca nos pesquisadores aí. Principalmente, né, pelo efeito BlackRock aqui, que é o maior gestor de ativos globais, né, e o CEO deles disse, né, que os próximos 1000 unicórnios aí vão ser Climate Techs, Clean Techs, Green Techs, né, vão ser dessa área que trabalha com risco climático, né, e falou que a estratégia deles é investir em negócios cada vez mais com a sustentabilidade no centro do negócio. A gente também tem a Agenda 2030, onde grandes empresas assinaram, né, pactos globais, então tem a sustentabilidade também no centro dos seus negócios, nas suas estratégias. O resíduo sendo utilizado como recurso, na pandemia a gente viu isso exponencializar, porque faltou matéria-prima, questão logística impactou, né, globalmente a transferência de matéria-prima de um lugar para outro, e o resíduo começou a ser cada vez mais reaproveitado. E uma tendência legislativa, tanto da parte punitiva, pressionando as empresas, a sociedade a fazer a sua gestão correta, quanto da parte propositiva, dando desconto em impostos, IPTU, ICMS, enfim, né, conforme a reciclagem vai aumentando, vão tendo mais incentivos para a cadeia. E a gente atua, então, com gestão de resíduos e logística reversa. De que forma? Né, no caminho da economia circular completo. Então, a gente vai desde a produção do cliente, entendendo qual é a matéria-prima dele, o que está sendo descartado, ajudando ele a descartar corretamente lá na indústria, né, o que a gente chama de resíduo pós-industrial. Depois a gente vai para o descarte do usuário mesmo, né, o consumidor. Eu consumi um produto, uma embalagem, eu faço o descarte, a gente atua nessa coleta, na educação ambiental. A gente conecta com a cadeia de economia circular, fazendo a reciclagem, então eu levo para o reciclador, eu faço essa transformação do material, eu certifico todo esse processo através do nosso sistema online, onde eu tenho todos os indicadores da cadeia, desde a coleta até a transformação,
e comunica os esforços sustentáveis. A Trechim surgiu dentro de uma agência de marketing, então a gente tem essa pegada de contar a história, fazer o storytelling completo dos nossos projetos. E aí a gente atende uma diversidade de geradores, desde condomínio, empresa, escola, até Parque Ibirapuera, municípios. A gente tem um município no interior de Minas Gerais, que a gente fez todo o processo de coleta seletiva, então é bem ampla a nossa cadeia de atuação. A gente tem 2 linhas de monetização, uma que é na parte de serviços, que é a maior parte, é recorrente. Então a gente tem gestão de resíduos e logística reversa, onde a gente cobra pela coleta, destinação e pela gestão dos projetos. Então isso aqui é recorrente. A gente tem algumas receitas que são pontuais, como consultoria e eventos, né? A gente faz gestão de resíduos em eventos. E na outra linha a gente tem a parte de resíduos, onde eu comercializo esses materiais, onde eu tenho informações sobre resíduo, né? Eu posso vender um mapeamento de resíduo para uma Braskem, por exemplo, né? Informação sobre o volume e precificação, e transformação também em novos produtos. Os nossos principais diferenciais, atuação em rede, então a gente atua junto com universidades, empresas, parques tecnológicos, para fazer toda essa cadeia rodar. Inovação, com sistema online, beneficiamento dos materiais, rastreabilidade, inteligência artificial para pegar dados de consumo desses resíduos que estão sendo descartados. Escalabilidade e replicabilidade, a gente criou um modelo que facilmente eu consigo colocar em outra região. Em 30, 40 dias eu começo a operar, né? Eu faço a coleta em outra região. Então é uma operação que tem ali, né, a parte física, e a gente consegue escalar isso facilmente. A gente já está em 25 estados, mais Distrito Federal, só falta o Acre, né, e espero que logo a gente chegue lá. Mais de 25 associações cooperativas, são mais de 1.000 famílias envolvidas. E o foco em economia circular e local, né, porque um dos principais gargalos é a logística, então a gente foca na economia local, gerando renda, reaproveitando localmente e ativando a base consumidora e de produção. Como é que a gente faz isso? Então, a gente tem a etapa de treinamento, onde a gente capacita ali a equipe de facilities ou os usuários dos nossos clientes, né? A gente faz o treinamento para que esse descarte seja adequado. A gente tem uma pegada muito na usabilidade, na experiência do usuário, né? De simplificação, que seja algo legal do cara interagir. Isso aqui é dentro de um shopping center. A simplificação do descarte é reciclável e rejeito, né? E aí depois a gente vai dando os próximos passos, mas simplificar para conseguir ampliar o impacto que a gente tem, e isso melhora muito a destinação e o aproveitamento. A nossa coleta ela é programada e multimodal, né? Geralmente os nossos clientes, a prefeitura passa aqui só na terça-feira de manhã e o meu porteiro, né, trabalha de tarde. Como é que eu faço para fazer a destinação adequada? Então a gente tem aqui uma coleta programada à necessidade do cliente. E multimodal por quê? Porque a gente consegue fazer coletas de bicicleta, de veículo elétrico, depende da necessidade, do volume, da localização, né? Isso potencializa o meu poder de atuação com os clientes. A gente foi a primeira empresa a ter logística carbono neutro, então a gente compensa toda a pegada de carbono da nossa logística quando eu não faço de bicicleta, veículo elétrico, quando eu tenho emissão de gases, a gente compensa através de projetos, né, de compra de crédito de carbono, então a gente mapeia toda a logística que a gente tem de coleta e faz essa compensação depois, então os nossos clientes já entram com a pegada carbono neutro. A gente tem muita produção de conteúdo para a questão de educação ambiental, para melhorar o aproveitamento lá na ponta, inclusive uma revista que a gente lançou falando sobre ESG, junto com a Anshan, com a Câmara Americana de Comércio, né? Até fica o link aqui para quem quiser baixar, está lá no nosso site, /ESG Trends, para entender um pouco mais desse mercado. E o nosso sistema, que fala tudo sobre os resíduos dos nossos clientes, né? Conta a história desses resíduos e dá a opção para o nosso cliente tomar decisões estratégicas. Então eu tenho dados sobre a coleta do material, mas não só o volume total, eu tenho por tipo de material, eu tenho para onde foi destinado, qual o impacto social que isso está gerando, qual é a receita que isso está gerando lá na ponta da cadeia. Isso vira informativo para eles nos relatórios de impacto socioambiental. Esse aqui é o exemplo do Parque Ibirapuera, então a gente tem todo o parque aqui, eu tenho, né, no detalhe o que é vidro, o que é coco, a gente descobriu que é mais de 200 toneladas de coco por mês, coisa que a prefeitura, antes de ter a concessão lá dentro, não sabia, né? Então a gente foi verificar que tinha um problema e que a gente precisava resolver aquele problema. E tudo isso, né, ajuda a tangibilizar as ações. Então a gente, né, qualifica os nossos clientes para poderem se certificar internacionalmente, né, com os principais selos de sustentabilidade, e o selo Inmetro que a gente ajudou, junto com uma auditoria, a criar no Brasil, né? O modelo da Trechim foi a base para criar o selo Inmetro de gestão de resíduos. Os 2 primeiros clientes com o selo Diamante foram clientes da Trechim. A gente atua na logística reversa com várias marcas, como eu comentei, Havaianas, Natura, Rinodê, ajudando a entender como o consumidor consome e descarta esses materiais e ajudando a desenvolver a cadeia de reaproveitamento. A Havaianas já tinha uma etapa lá de logística reversa, mas a cadeia de transformação, de reaproveitamento desse material ainda era muito pequena. Então a gente está ajudando a escalar isso, né, e transformar esse material para que seja uma cadeia viável economicamente.
Parte de consultoria, a gente atua em várias frentes. Na Havaianas, como eu falei, essa escala da reciclagem da borracha. No iFood, como é que a gente recicla a cadeia de isopor. Então, não necessariamente tem a ver com o core do negócio do cliente, mas né, com o impacto que ele quer causar positivamente. Na rede Açaí, para transformar em aterro zero a rede de supermercados. Na Braskem, o mapeamento de informações de volume e preço de material no Brasil todo. Na P&G, plástico pós-consumo dentro de condomínios. Então, são vários projetos que possibilitam pela gestão de resíduos. Isso tudo, claro, gera muita mídia espontânea, a gente já saiu em vários portais, né, em todas as mídias de TV do país, né, e os principais portais de sustentabilidade. Alguns números do negócio. A gente começou a pré-incubação lá em abril de 2018, no Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul. Já no primeiro ano, a gente foi acelerado em Inovativa Brasil, que é o maior programa de aceleração da América Latina. Ficou entre as top 15 de impacto ambiental e recebeu o primeiro aporte no final do primeiro ano, pela Venture. A gente recebeu R$150 mil para começar a realmente validar o negócio. Depois a gente passou por outras 2 rodadas pela CapTable, via Equity Crowdfunding. A primeira foi em menos de 1 ano de operação, a gente levantou 1,1 milhão. E a última, em maio do ano passado, a gente levantou 1 milhão e foi a primeira startup a levantar 1 milhão em menos de 4 horas via Equity Crowdfunding. O crescimento após a última captação, então a gente saiu lá em maio, a gente tinha uma receita de R$175 mil aqui recorrente, a gente foi para mais de R$600 mil em julho desse ano. Teve um crescimento aí de 150% em tempo de vida do cliente dentro da carteira, quase 250% de MRR, 32% dentro da própria carteira, que era uma premissa nossa validar a nossa carteira valiosa ali, 15% de indicações de um cliente para outro, entrada no mundo de eventos através da Red Bull, então hoje a gente faz a gestão de eventos da Red Bull no país, e consultorias pontuais para grandes redes, como eu comentei. Isso tudo, né, a gente tem exemplos de ampliação, então a gente tem clientes como Movida, né, que a gente atendia algumas lojas, a gente começou a ampliar, a Havaianas também, eram poucas lojas, a gente né, ampliou, então tudo isso são premissas que a gente tinha na rodada, né, quando a gente levantou o valor para executar, e a gente tem executado muito bem, e sinergia, né, eu atendo a Movida, era muito fácil eu atender a Unidas, geralmente as lojas estão uma do lado da outra, então a gente foi lá, fez né, o mesmo modelo de projeto e conseguiu entrar nesse cliente. A gente atendia a Natura, começou a atender Rinodê, atendia um shopping em São Paulo, começou a atender outro. Parque Ibirapuera, a gente começou a atender o Canyon aqui no Rio Grande do Sul, é a mesma concessão. Então, a gente começou a verticalizar os nossos produtos. Em termos de concorrência, a gente tem concorrentes pontuais em alguns elos da cadeia, né, no sistema, na educação ambiental, na transformação, mas nenhum dos que a gente tem mapeado, que são os principais concorrentes diretos, eles atuam em toda a cadeia. É mais difícil atuar em toda a cadeia, talvez a gente não seja especialista em todos os elos, mas a gente é mais generalista. Então eu atendo o cliente de ponta a ponta, eu atendo o cliente em várias regiões do país, né, coisas que os meus clientes geralmente são mais regionais ou mais focados em um elo só da cadeia. Os nossos caminhos aqui de saída, né, que a gente tem mapeado, são empresas nacionais aí de gestão, de saneamento, né, gestão de resíduos, grandes grupos, ou internacionais, né, tem as 2 verticais aí para a gente atuar. Empresas de consultoria e inovação que não têm a operação que a gente tem, né, podem querer nos adquirir por essa via, ou um IPO e ICO futuro, aí, né, criptomoeda, transformar fazer uma tokenização de tudo isso, né, é possibilidade também. Indicadores de negócio aqui de julho, né, eu trouxe, então nosso LTV era R$130 mil, o tempo de vida do cliente dentro da empresa, nosso custo de aquisição em torno de R$22 mil, é um custo alto, mas ele fica muito tempo junto com a gente ainda não tem uma máquina de vendas muito orgânica, a gente está estruturando isso. O faturamento dos últimos 12 meses, mais 6 milhões, nossa receita recorrente, 560 mil, né, quase 90% da nossa receita é recorrente, então a gente tem um crescimento sustentável. Em julho a gente estava queimando ali perto de 60 mil, a gente já conseguiu dar uma reduzida nisso. E o nosso ticket médio, juntando gestão de resíduos e logística reversa, que é bem diferente o ticket, está perto de R$10 mil. São 57 clientes hoje recorrentes na nossa carteira. Então o crescimento está muito focado no aumento de margem, né, tendo mais sinergia operacional eu consigo reduzir custo, aumento a margem do nosso contrato, aumento de autoridade, hoje a gente é uma das principais cleantechs no país, então vira referência para grandes contas. Expansão dos contratos que a gente já tem na carteira, como eu comentei, né, são grandes empresas que têm operações nacionais e a gente atende em algumas regiões ainda, tem muita coisa para expandir. Logística reversa com grandes empresas, porque isso traz um ticket muito maior. Foco no ESG, que é o tema do momento, e maior conexão com a indústria de transformação, né, a partir dessa expansão territorial. Né, a gente ainda está muito focado sul, sudeste na transformação, a gente está indo agora nordeste, centro-oeste e região norte. Claro, a gente precisa, né, para executar tudo isso, de boas pessoas na equipe. Nós somos 5 sócios hoje, né, além de mim aqui que toco a área de parcerias principalmente e a parte estratégica. Tem o Gustavo na área de comunicação e marketing, o Rafael na parte de operação, o Renan na parte comercial e o Daniel
na parte legislativa e jurídica, né? Todos com grande experiência nas suas áreas de atuação, né? Dentro de grandes empresas e aí experiência em mais de 10 anos de mercado. Nossa equipe hoje tem 38 pessoas, quase 40 pessoas, a gente vai passar das 40 até o final do ano. A gente tem apoio, né, de consultores com muita experiência também nas suas áreas de atuação, economia circular, licenciamento, trabalhista e logística. Um conselho hoje que conta com nomes como o André Johan Peter da Gerdau, Frederico Roth, que já foi CFO da Vipal, Guilherme Henke, que é um dos sócios fundadores da CapTable, e a Gabriela Pezzi, que era gestora de pessoas na Unimed. Então, um grupo qualificado aí de conselheiros consultivos. Além dos nossos parceiros de cooperativas, né, que são os principais atores dentro dessa cadeia, como eu comentei, e que nos ajudam aí a aumentar a renda e transformar todo o resíduo em dinheiro e dignidade, e nos ajudaram no ano passado a transformar tudo isso em mais de R$900 mil de renda ao longo de toda a cadeia ali de logística e triagem e transformação. Então convido vocês aí para conhecerem um pouco mais a Trechinha, aqui estão meus contatos, e fico à disposição e fico aberto para as dúvidas. Show de bola. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Uma dúvida específica, uma parte do que utiliza comentou da coleta. Eu tinha comentado da coleta de seção multimodal, coleta de bicicleta, enfim, como é que funciona esses coletas? Fazem a coleta com bicicleta? Exato. Hoje a nossa operação é toda terceirizada, tá? A gente tem um modelo asset light, né, sem ativos, para não gerar custo fixo. Então eu tenho parceiros para toda essa operação que a gente faz. E aí eu consigo modelar a coleta conforme a necessidade do cliente. Para eu coletar num coletor da Havaianas, que tem lá 100 litros dentro de uma loja, né, que o cliente pode ir lá e descartar o chinelo, a gente contrata uma empresa de bicicleta, né, de bikers, que vão lá e coletam até 5 quilos de chinelo para levar para as cooperativas. Em outros locais eu preciso de um caminhão maior porque o volume é maior. No Ibirapuera eu troco caçambas de 26 metros cúbicos todos os dias. Então a gente ajusta a operação conforme a necessidade do cliente. Mas aí a gente vai botando esse modal de bicicleta, moto, veículo elétrico, conforme o volume, a frequência de coleta e a possibilidade de acesso. Né? Para coletar dentro de um shopping é mais fácil ir com um biker lá do que com um caminhão. Né? Porque aí o volume não compensa e eu também teria que estacionar caminhão, leva mais tempo de operação. Se puder, você explicou muito bem ao longo do pitch, mas só para exemplificar, porque essa cadeia eu acho um pouco complexa de entender de primeiro. Então, hoje a Coca-Cola eu comprei no mercado e joguei no lixo, né? Qual que é o caminho usual dela? O que é uma logística reversa? Ela vai para uma cooperativa, depois ela vai para onde? Hoje ela é reciclada, não é reciclada? E aí, ou há uma cooperação com algum cliente da Trechinha, né? Só para ter essa dor e a solução de maneira mais clara e também todo o caminho da cadeia. Tá, legal. Vamos dividir aí porque tem vários pontos, né? Primeiro, o caminho usual, né? O que seria o correto pela Política Nacional de Resíduos? A gente tem a coleta seletiva, que é para os resíduos recicláveis, que vão ser reaproveitados, e a coleta de resíduo comum, que iria para o aterro, né? Tudo aquilo que eu não posso reaproveitar vai direto para o aterro. A maioria das cidades hoje, só 18% dos municípios no Brasil tem alguma iniciativa de coleta seletiva. Não quer dizer que é a coleta seletiva bem estruturada. Então, só 18% dos municípios têm isso, né, mais ou menos separado. O que acaba acontecendo? E aí o fluxo qual é? Né? Coloca ali no lixo, vai para a cooperativa separa, comercializa, geralmente tem intermediários, né, porque a cooperativa separa e junta 2 toneladas de garrafa PET. Aí ela precisa mandar para alguém que vai juntar 10 toneladas para poder mandar para a indústria, e aí sim a indústria transforma e vira matéria-prima de novo, né, em alguma outra embalagem. Né, a gente tem uma legislação aí, às vezes eu não posso usar reciclado em alimentos, né, então vai para outros caminhos, não necessariamente para a mesma cadeia do cliente. Então isso é bem importante deixar registrado. Né. Tem o ciclo fechado, que a gente fala que é quando vai para o próprio cliente, e ciclo aberto quando vai para outra cadeia. Isso acontece. O que acontece na prática? Muitas vezes o consumidor lá no início, por não ter educação, já descarta no lixo errado. Descartou no lixo errado, no rejeito, aquilo ali vai direto para o aterro. Ele não passa em nenhuma etapa por uma triagem. Se eu não botei no lixo certo, a gente já perdeu. Vai para o aterro, aterrou, né, fica lá 200 anos o plástico lá. Se ele colocou no lixo certo, né, vai para a cooperativa. Aí tem alguns materiais que são aproveitados e outros não. Por quê? Porque às vezes não tem uma iniciativa de transformação muito próxima, né? O vidro é um caso desse. Vocês podem ver que vidro geralmente sobra, a galera não coleta, o catador na rua, porque o vidro é 5 centavos o quilo, porque a transformação fica a maior parte no Sudeste. Então, para eu levar para lá e chegar numa embalagem final lá com 20, 25 centavos para a indústria conseguir consumir, não é viável economicamente. Então, a gente tem que ter uma transformação próxima, e é isso que a gente ajuda também a entender o mapa ali e desenvolver.
Outro ponto, a questão do material, a viabilidade técnica. A gente tem as embalagens de salgadinho, de bolacha, aquilo lá é BOPP, que a gente chama. Aquele material, tecnicamente, ele não é viável, né? É um plástico, né? Ele pode ser reaproveitado, né? Ele é reciclável, se tu olhar na embalagem, mas ele não é, porque ele perde muita propriedade mecânica, química, nesse processo de transformação, então a indústria não reaproveita. Então, muito desse material ainda vai para o aterro. E aí a Trechin entra buscando soluções também para esses materiais. Vamos transformar em madeira plástica, vamos transformar em asfalto, vamos voltar, né, com a pirólise, que é uma tecnologia de ponta, voltar para o monômero, e isso pode aí sim voltar para a cadeia, né, dos plásticos. Então são várias, né, dificuldades ao longo da cadeia aí que a gente acaba resolvendo. Mas a cadeia, o processo básico seria, né, o ideal seria esse fluxo reto aí. Como é que a Trechin se monetiza nessa logística reversa, cara? O que tu ganha a partir ou em cima do cara que coletou, nas cooperativas de reciclagem? Como é que monetiza? Tá, legal. Até tinha faltado uma parte da tua pergunta. A Natura, vamos pegar o exemplo da Natura. A gente primeiro se monetiza lá no planejamento do projeto, né? Onde eu vou colocar esse coletor, como vai ser o coletor e onde, né, como é que eu vou fazer essa gestão de rotas do projeto todo. Então tem uma parte inicial que é o setup ali que a gente ganha uma receita única. Receita recorrente é a gente que opera a coleta e a destinação. Então eles pagam por volume e frequência de coleta dessa operação toda. Terceiro ponto, eu posso ganhar conectando esse material com a indústria, né? E aí eu ganho um percentual em cima da comercialização desse volume com a indústria recicladora direto. Né? Essas são as formas de monetização na logística reversa. Perfeito. Mais algum, pessoal? Show? Show de bola. Show? Obrigadão. Valeu, pessoal. Bom, agora a gente já teve uma startup de sustentabilidade, uma de saúde, e agora para fechar, eu gostaria de chamar o Ricardo da Singulo para falar um pouquinho mais sobre a vertical de impacto social. À vontade. Obrigado. Bom dia, todo mundo bem? Eu sou o Ricardo da Singulo e peço a vocês, por alguns segundos, que imaginem um mundo onde o bem-estar emocional é uma simples escolha. Esse é o mundo com Singulo. Metade das pessoas tem ou terá algum problema psiquiátrico durante a vida. E esse é o principal problema da idade, dos 18 aos 50, de saúde, dos 18 aos 50 anos. Imaginem metade de uma vida lidando com isso. Os custos acabam sendo enormes. Uma pessoa com uma autoestima baixa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa com falta de foco para prestar atenção, uma pessoa com excesso de raiva. Como é que essas pessoas lidam com o dia a dia, impactam umas às outras? Somente 10 a 15% dessas pessoas recebem algum tratamento, nem sequer entrando no mérito da efetividade do tratamento, que nem sempre é adequada. Isso em função das barreiras, privacidade, estigma, vou ir num psicólogo, vou ir num psiquiatra, ainda tem muito disso. Custos, é caro ir num psiquiatra, num psicólogo. Então, como se lida com isso hoje em dia? Que bom que existe o Singulo, alguém está tentando mudar isso, somos nós. O Singulo, ele oferece o melhor da psicologia, da psiquiatria, aliado à tecnologia, com uma boa experiência do usuário, baseado fortemente em ciência, para que a gente possa melhorar esse cenário. Então, conhecendo um pouco do Singulo como aplicativo, é muito mais do que isso, mas vamos olhar primeiro para o aplicativo. Nós temos a autoavaliação, onde, através de uma metodologia científica criada pelos 2 fundadores e PhDs do Singulo, psiquiatras, são mapeados alguns traços emocionais de cada pessoa, então ansiedade, raiva, autoestima, sensibilidade, e a partir daí a pessoa passa a entender
melhor como que ela vê o mundo, o que afeta ela. Convido vocês a fazer essa autoavaliação quando terminar essa apresentação, ainda hoje. A partir dessa autoavaliação, nós temos as sessões, temos séries que trabalham cada um desses pontos, que vão fazer a pessoa entender como que aquilo se formou na vida dela, como que ela lida com aquilo, mais em um formato de tratamento mesmo, onde a pessoa pode fazer à vontade, na sua cadência, no seu ritmo. Nós temos o diário emocional, para que a pessoa possa ir registrando diariamente como ela está, o que tem feito bem para ela, o que tem feito mal para ela, e olhar isso retrospectivamente, aprender com isso. Nós temos o SOS, onde, diferente das sessões e das trilhas, em que a pessoa está entendendo como aquilo aconteceu na vida dela, como que ela lida com aquilo, nós temos momentos, por exemplo, de crises, onde a pessoa tem uma crise de ansiedade, tem uma crise de pânico, está com uma raiva excessiva, precisa se preparar para algum momento mais crítico. Para isso existe o SOS, então pontualmente eu preciso de ajuda para determinada questão, até mesmo para dormir. E nós temos o Cirurgia da Mente, que é um programa de terapia de alto impacto para casos ainda mais sensíveis, pessoas que precisem de uma ajuda ainda mais elaborada. A eficácia disso é comprovada por diversos estudos aí, e aqui a gente mostra um mapeamento feito, onde a gente pode ver com a população que usou o símbolo, pessoas com uma saúde emocional alta dobrando, em termos de quantidade, enquanto que, na verdade, o que a gente vê aqui é uma transição das pessoas com uma saúde emocional baixa para uma saúde emocional moderada ou alta, bastante significativa, em um período curto de tempo, um mês, talvez um pouco mais. E não sou eu, Ricardo, que estou falando que o símbolo é bom. São quase 300 mil pessoas dando nota máxima para o símbolo nas lojas da Apple e da Google. É a Google nos premiando como o melhor app do Brasil em 2019. E aqui não é o melhor app de saúde ou de terapia, é o melhor app dentre todos os apps do país. Tem diversos outros reconhecimentos que não estão aqui, mas igualmente importantes. Nós fomos reconhecidos em um programa das Nações Unidas, nós fomos vencedores do desafio da Anshan. Tem muitos méritos aí nesse caminho. Trazendo um pouco de números, cadastros e assinaturas, um gráfico cumulativo de 2017, que é quando o símbolo foi lançado em diante. 90% disso ou mais é orgânico, então reforçando as avaliações, reforçando as premiações, nós crescemos até mais de 3 milhões de pessoas usando o aplicativo organicamente e mais de 90 mil assinantes. E além das pessoas, diretamente, via lojas, via acesso direto ao aplicativo, o símbolo também está disponível para empresas em uma solução ainda mais elaborada, em um sistema integrado de saúde mental. Dentro de uma empresa, o símbolo é capaz de prover mapeamento de saúde mental, então identificar como os colaboradores estão, quais grupos precisam de mais ajuda, segmentar isso. A partir disso, a pessoa consegue iniciar a sua jornada de autocuidado por meio do aplicativo, em uma terapia digital, quebrando as barreiras que a gente viu no início dessa apresentação, de estigma, porque é privado, de custo, porque é muito acessível. E isso é acompanhado por uma psicóloga da referência, que vai estar olhando para essa população, entendendo quem que precisa de mais ajuda, abordando ativamente essas pessoas, identificando se essas pessoas precisam de um cuidado avançado e encaminhando para psicólogos e psiquiatras.
Dentro das instituições, nós começamos com um processo de onboarding, entendendo um pouco o que a empresa precisa. A partir daí, a gente começa a trabalhar em conjunto, fornecendo relatórios, fornecendo materiais de comunicação, para que essa população da empresa passe a utilizar, passe a cuidar de si. Temos comitês de avaliações para discutir e refletir o assunto e, através do mapeamento da saúde emocional, constantemente está olhando para como ajudar as pessoas e fornecer informações para a empresa sobre como está a saúde emocional dessa população de colaboradores. O Símbolo foi fundado por 2 psiquiatras PhDs, como eu já comentei, o Diogo e o Gustavo. Hoje em dia somos mais de 30 pessoas, são cerca de 30 pessoas, distribuídas, espalhadas por todo o Brasil, operando completamente remoto. E obrigado, a apresentação é bastante sucinta. Convido novamente vocês a posteriormente estarem baixando o aplicativo, fazendo uma autoavaliação e vendo o porquê das quase 300 mil avaliações nota máxima nas lojas. Obrigado. Eu não posso abrir números financeiros, mas isso aqui é uma competição onde vocês vão estar fazendo análises. Então, nós temos ali cerca de 90 mil assinantes e a nossa assinatura anual é de R$ 299. Tá? Não é a única que nós temos, mas vocês vão ter acesso a essa apresentação, então acho que vocês conseguem fazer algumas estimativas aí de valores. Isso tudo B2C. Fora Fora o B2B. ou no B2C é um freemium. Perfeito, é um freemium. Nós temos parte do conteúdo disponível para as pessoas usarem gratuitamente e quem quiser seguir utilizando pode aderir à versão premium. O B2B ele é um foco bastante recente da empresa. Ele representa atualmente eu diria que 1/4 do faturamento da empresa. Atualmente, clientes do B2B, se eu não me engano, em torno de uns 10, talvez mais. Eu conheço vários aplicativos sobre saúde mental, educação. E daí eu queria saber como vocês enxergam esse mercado e qual seria o diferencial. Muito bom. O principal diferencial do Símbolo, eu diria que é a profundidade e a efetividade com que ele lida com as situações. Meditação tem muitos méritos, mas ela também tem seus limites. O Símbolo, ele une a psicologia, a psiquiatria e técnicas também de meditação e fornece e consegue chegar a um grau de profundidade muito maior e muito mais efetivo do que praticamente, é difícil falar porque, enfim, eu faço parte da Símbolo, mas eu diria que não tem concorrentes com o grau de efetividade que a gente tem. E aqui é o que foi construído baseado em ciência, baseado em todos esses anos aí de estudo do Diogo e do Gustavo, unidos com tecnologia, unidos com experiência do usuário e tudo que a Símbolo conseguiu prover. Esse é um diferencial bastante difícil de ser replicado. E tu usa, né, cara? Uso. Serenidade também. Obrigado. Obrigado. Me fala aí, cara, sobre tração, assim, o que vocês, que foi obviamente resultado de algum impacto positivo ou negativo que tenha tido por conta da pandemia, imagino que tenha dado uma turbinada, e como é que vem a tração no B2C e no B2B? Legal, ótima pergunta. O problema sempre existiu.
o que acontecia é que não se olhava muito para ele. Chegou a pandemia, o problema se intensificou, todo mundo começou a falar mais nisso. Para nós, a pandemia foi positiva, porque as pessoas começaram a procurar mais ajuda, e isso trouxe ali um crescimento significativo durante essa época para nós. Então isso vem melhorando muito no B2C, certo? E o B2B ele é um mercado mais verde. As empresas contavam antes com os planos de saúde, que não eram obrigados a pagar consultas psicológicas e psiquiátricas. Então, também as empresas, como ainda não tem alguém dominando esse mercado, às vezes nem elas sabem exatamente o que elas querem. Então, tem empresa que está procurando diminuir turnover, diminuir sinistralidade, tem empresa que está procurando melhora de performance, tem empresa que, infelizmente, está procurando ter a solução só para dizer que tem, soluções do tipo. Então, uma possibilidade que a gente teria seria de começar não é ensinar, me faltou a palavra, é ensinar o mercado, mas mais ou menos isso, né? Só que isso é custoso, leva tempo. Então, mostrar para as empresas o que isso tudo significa, como é que isso funciona em conjunto, criar conteúdos para isso. E, na verdade, uma abordagem que parece estar dando mais certo para as empresas é justamente entender o que a empresa está precisando, aquela empresa em questão, e as nossas soluções estarem modularizadas para que a gente possa adequar a cada caso. Então, a empresa pode já ter um corpo de psicólogos e psiquiatras, não tem problema. A gente pode interagir as nossas soluções, o nosso mapeamento com o corpo da empresa. A empresa não tem nada, não tem problema, a gente pode cuidar de ponta a ponta. A empresa quer fazer só o mapeamento, ótimo, fazemos apenas o mapeamento. A empresa quer ter só a solução digital, legal, vamos construir um plano para que a solução digital seja aderida, seja ativada pelo maior número de colaboradores. Então, a gente tem olhado mais para isso, enquanto a gente começa a criar os conteúdos, começa a formar um padrão, um entendimento comum do que é um bom cuidado emocional dentro das empresas. Qual é hoje o teu LTV médio, no sentido de, imaginando que talvez eu esteja fazendo uma comparação infeliz, mas a gente está falando da a falta de cuidado preventivo das pessoas com saúde física e tirar mental. Então, assim, fazendo uma analogia superficial aqui, mas é muito comum as pessoas se inscreverem na academia, um contrato de um ano, e no segundo mês para de ir. Como que é esse efeito no business de vocês? As pessoas se perpetuam em maior grau? Qual a média de LTV? Legal. Vou falar do B2C, que é mais padronizado. O B2B, a gente ainda está nessa adequação, nesse entendimento empresa a empresa. Então, para esse exemplo que eu dei da assinatura anual de 299, o LTV está em torno de 230, 240, tá? O que a gente costuma ver? As pessoas estão em uma situação mais delicada, começam a utilizar o single, querem o conteúdo premium, avançam na saúde emocional e, eventualmente, reduzem um pouco o uso do aplicativo, passa um período de tempo, um semestre, um ano, a pessoa volta lá e começa novamente a dar um up, digamos assim, na saúde emocional. Então, até por isso, por se tratar de algo constante, a gente está falando de uma assinatura anual e o single existia há 4 anos, onde a gente fez teste de precificação, fez teste de período e etc. Esse é um valor atual, mas a gente não sabe, pegando um horizonte de 5, de 10 anos, o quanto as pessoas vão estar efetivamente voltando, utilizando e cuidando da saúde. Tinha comentado que vocês conseguiram
Via marketing, para essa assinatura anual, se eu não me engano, está em 4, alguma coisa. Isso significa que se a gente está falando de uma assinatura de R$300, a gente está falando algo em torno de 8. 80. Num marketing pago, certo? Que é o que a gente está fazendo de experimentação. Legal. Sim. Boa. O código da mente, o cirurgia da mente, ele é um upsell dentro do aplicativo, tá? Então, a pessoa que adere ao Premium, ela não vai ter acesso ao cirurgia da mente, que é um programa de cuidado avançado. E, atualmente, esse é o nosso principal upsell. Nós já testamos fazer a oferta da psicóloga de referência, que atua dentro das empresas, para o mercado do B2C, mas ainda é algo que, nesse momento, é bastante complexo para a gente lidar, tanto em termos de operação, quanto em termos de construção disso. Então, a gente sabe que são possibilidades que existem, mas que a gente ainda não está atuando. O que já se tem em prática é, por exemplo, o cirurgia da mente. E esse observador, ele ocorre hoje de maneira mais orgânica, porque vocês têm uma base grande de usuários, tem usuários que comentou que ficam de forma inativa por um período de tempo. Se vocês conseguissem fazer uma gestão de clientes e mapear possibilidades de observar clientes mais ativos ali, vocês não fazem isso, talvez tenham dinheiro na mesa. Como é que funciona isso? É totalmente orgânico, ou cirurgia da mente ali? Sim. É um assunto bastante difícil lidar com uma base de clientes. Então, vamos lá. Antigamente, não tinha tanta gente enviando conteúdo por e-mail. Hoje em dia, todo mundo faz isso, em altíssima quantidade, e os filtros que se tem nos e-mails já lidam com isso. Então, é muito mais difícil de chegar nas pessoas. Notificações dentro dos aplicativos também. Então, enquanto que alguns anos atrás nós tínhamos ainda razoavelmente poucos aplicativos mandando poucas notificações, hoje você recebe tanta notificação que às vezes nem olha. Então, é bastante difícil, a gente tem diversas iniciativas aí de como lidar com isso, mas majoritariamente o que tem acontecido são as pessoas que usam o aplicativo e gostam, acabam chegando até o Cirurgia da Mente por estar ali dentro, por fazer parte do app e aderindo a essa solução. Mas sim, tem muitas possibilidades ainda a serem testadas, a serem exploradas. Tem uma outra pergunta. Dessa parte mais baseada em ciência, você acha que é fácil de transformar em outras línguas, talvez internacionalizar, ou tem uma barreira? Sim. A internacionalização é um ponto bastante discutido internamente. Pelo que a gente tem estudado, nesse segmento, o Brasil representaria, possivelmente, em torno de 2% do faturamento de apps desse segmento. Tá? Então, a internacionalização do símbolo em si, ela vai envolver a tradução de todos esses conteúdos, que são áudios, são vídeos, são imagens, são textos. Isso é bastante possível e viável de ser feito, mas é um caminho bastante inexplorado para nós, porque o símbolo foi lançado aqui no Brasil em 2017. O mercado tinha menos pessoas atuando nele,
Então, também foi um pouco mais fácil de crescer comparando com nós abrirmos para o mundo agora, que a gente está acionando organicamente aqui. Então, como é que a gente lida com o crescimento lá fora? Não sabemos, ainda não começamos a testar isso. O que a gente sabe é que sim, esse crescimento orgânico do símbolo tende a ajudar, tende a funcionar de alguma forma lá fora também, porque nós temos, por exemplo, Portugal, com pessoas assinando o símbolo, onde a gente não efetivamente fez um grande esforço de marketing ou quaisquer outras ações. E o símbolo, ele tem mecanismos internos ali, envolvendo a experiência do usuário, etc., que fomentam o compartilhamento, que fomentam esse tipo de crescimento. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra essa parte expositiva da segunda fase do VC Challenge. Eu gosto de falar que vocês têm uma tarefa difícil e fácil ao mesmo tempo. Difícil porque vocês têm que escolher uma entre as 3 startups que a gente trouxe aqui. E fácil porque não dá para escolher errado, são 3 grandes empreendedores, 3 grandes startups, então não dá para escolher errado. Então agora o que vocês precisam fazer? Vocês precisam primeiro responder um e-mail que a gente vai enviar para cada um de vocês, para o líder de cada grupo de vocês. E nesse link vai ter um formulário. Nesse formulário vocês vão falar os integrantes do grupo e qual é a escolha, né? Qual é a startup e qual é a vertical. Isso até hoje, final do dia. Com isso, a gente consegue enviar para vocês, logo em sequência, um link para a apresentação de vocês, que será no dia seguinte. E essa apresentação durará em torno de 7 minutos e vocês vão ser avaliados em 4 grandes critérios. Tá? Então, o primeiro é uma apresentação oral, então se há clareza na linha de raciocínio, se vocês distribuíram bem as falas entre os integrantes do grupo, vale 5 pontos. O segundo critério é um critério da avaliação do ativo da companhia, então diferencial competitivo, como ela está posicionada dentro da dinâmica do mercado, perspectivas futuras, oferta de valor, tudo aquilo que o Junqueira comentou na palestra de tese de investimento. E essa parte vale 10 pontos. Também 10 pontos é a análise de vocês do mercado, do contexto, de novo, barreiras de entrada, muitos concorrentes, poucos concorrentes, se ela está bem posicionada na dinâmica competitiva, então esse ponto entra um pouco nas 2 análises. Tudo que também o Junqueira já mencionou e cobriu bem. E por último, 5 pontos, é como vocês agregam um viés de sustentabilidade e de impacto social na escolha de vocês, na análise de vocês. E aí totalizando então 30 pontos. Então é isso, esses são os 4 critérios, apresentação de 7 minutos. A gente vai mandar um e-mail para vocês nos contarem qual startup de escolha e depois a gente manda um link e instruções de como será essa apresentação de 7 minutos para vocês. Beleza, pessoal? Queria agradecer nossos patrocinadores, então, o Caldeira por estar cedendo o local, Fundo Vale, Instituto Elda Gerdau, Unimed e B3. E com isso a gente encerra essa segunda fase do VC Challenge. Valeu, pessoal!